Fala galera, muito boa noite. Rádio Botafogo coladinha com o jogo, acabou agora, Botafogo 1-0 no Bangu. E assim que acaba, amigo, tem live pós-jogo. O chefe já mandou a gente entrar aqui para fazer a live, então vamos que vamos, esperar a galera entrar aqui. Galera que acabou de acompanhar a vitória do Botafogo, a gente tem bastante coisa para falar. Vamos lá. Felipe Dupin, vamos aos comentários. Fala aí, Emílio Adam, já tá comparecendo. Rodrigo Falcão, Luciana, minha noiva. Everton Campelo, Luciana falando que hoje é live aqui. Galera tá chegando aí, vamos dar um tempinho aí pra galera comparecer, né? Só queria perguntar ao pessoal que já tá online. Galera, tá legal o áudio, iluminação tá tranquilo. Augusto Teixeira saindo do Newton. Quem puder comentar aí no chat se tá tudo tranquilo aqui no nosso áudio. Tá? A gente quer passar sempre para você um conteúdo de qualidade. E deixa eu abaixar aqui o telefone. A gente quer passar aqui para vocês um conteúdo de qualidade. Rogério de Freitas, perfeito. Valeu, Rogério. Obrigado, hein? Guilherme Santos de Austin. Oi, Guilherme. Sou de Nova Iguaçu também. Galera, qualquer coisinha que acontecer... Obrigado, Sueli. Qualquer coisinha que acontecer, vocês comentem aqui, que eu volto, tá? Se falhar alguma coisa aí, tá bom? Mas, vamos falar de Botafogo. A gente tem bastante coisa para falar aqui hoje. E vamos falar de Botafogo e Bangu e de outros assuntos também. A gente tem bastante coisa aqui. Nelson, o som tá com problema. Josimar, o áudio tá perfeito. Beleza, vou dar sequência aqui então. Galera, quem puder... Compartilha nosso conteúdo, curta a nossa página aqui no Facebook, também se inscreva no nosso canal do YouTube, é sempre importante. Marca aquele amigo alvinegro que ainda não conhece o nosso trabalho, marca ele, tá? Passa aqui nosso conteúdo também. Rádio Botafogo, 8 anos aqui, apresentando conteúdos para vocês. E compartilha, amigo, é sempre bom você estar nos ajudando, curtindo no Facebook, compartilhando nossos conteúdos e também se inscrevendo no nosso canal lá no YouTube. Se inscreva, não se esqueça. E vamos falar de contratação. O Hitler aqui está perguntando. Vamos falar da Gui, Hitler. Tem bastante coisa aqui para a gente falar. Mas a live está crescendo aqui. Vamos começar a falar desse jogo agora. Acabou agora no Newton Santos, Botafogo e Bangu. Né? A partida que o Botafogo, a meu ver, está melhorando. Né? O resultado magro, como diz o Mauri. O Botafogo criou bastante chance nesse jogo, né, tendo em vista também um adversário que nós enfrentamos que ainda não venceu na Taça Rio. Né, o Botafogo melhorou em relação aos últimos jogos, mas algumas coisas a gente ainda precisa ressaltar. É exatamente esse o objetivo dessa live. E aí, a gente já começa falando do péssimo horário que foi destinado para esse jogo. Quem pôde comparecer hoje ao estádio Newton Santos foi um herói, porque para quem vive hoje no Rio de Janeiro, a insegurança que toma conta do nosso estado é muito grande. Jogo numa terça-feira às 9h30 da noite, complicado, um público reduzido, obviamente. Né? E o que a gente pôde ver o seguinte, foi que o Botafogo, em relação ao que foi o jogo contra o Flamengo, o Botafogo novamente prejudicado por arbitragem. Logo aos 2 minutos, um cruzamento por parte do Valência, uma cabeçada do Chiesa, a bandeira acabou marcando um lance irregular, mas de forma errada, né? O jogador não estava impedido, e aí já começamos relembrando do que aconteceu na partida contra o Flamengo. Né? Lembrando também que o presidente Nelson Mufarrege, né, se expressou revoltado em relação à arbitragem. Tem mais uma aí, Nelson Mufarrege. Mais uma aí, né, para conta da arbitragem, né, em que o Botafogo novamente é prejudicado no Campeonato Carioca. Né? E aí o Botafogo começou bem esse jogo contra o Bangu, pressionando bastante, teve esse lance aos 2 minutos. Aos 8 minutos, o Ezequiel recebeu uma bola no meio da área, quase fez um gol também. Né? O time dava aquela impressão de que a princípio seria uma partida fácil. O Botafogo de fato criou muitas chances, né? Eu destaco que nesses 20 primeiros minutos o Botafogo teve ampla vantagem na partida em relação a domínio,
né? O Botafogo chegava muito, principalmente no lado em que jogava o Marcinho e o nosso amigo da base. Qual o nome do cara aí que eu já esqueci? o, o Ezequiel, perdão, né? No lado do Marcinho e do Ezequiel. O Marcinho, inclusive, que teve muito trabalho com o Mulambo lá no outro jogo, começou bem, teve domínio ali. O jogo foi mais concentrado pro lado do Marcinho do que pro lado do Moisés, né? E dava aquela impressão de que o Botafogo a qualquer momento chegaria, que o gol ia sair, né? E aí, até o tempo técnico, o Botafogo com uma ampla vantagem não chegou a concluir em gol. Apesar de muitas chances, o Botafogo não conseguiu tirar o 0 do placar. E o que voltou do tempo técnico foi que o jogo passou a ser mais equilibrado. O Bangu chegou em algumas chances esporádicas, né? A princípio, eu que sou bastante crítico em relação a esse esquema tático, né? Os jogadores que estão atualmente, vou falar a respeito disso também, e dava a impressão de que o Botafogo se sairia melhor, né? Mas insistia no 0. A gente terminou o primeiro tempo com várias chances de gols. O Bangu, por outro lado, criou algumas chances. Teve até aos 30 mais ou menos, o Bangu criou umas 2 chances seguidas, né? Com o Tasso, que já passou pelo Botafogo. E a partir dali a bola só voltou para o Chiesa aos 40 do primeiro tempo, né? E acabou terminando 0-0 no primeiro tempo, placar inalterado. E aí, no segundo tempo, a gente tem algumas coisas a destacar também. O nosso técnico, percebendo que o Léo Valência mais uma vez não rendia, acabou substituindo, entrando o Marcos Vinícius, né, que eu vou falar a respeito dele também após esse comentário. O Marcos Vinícius entra no lugar do Léo Valência, muito melhor que o Léo Valência, né, criou algumas chances. O jogo começou um pouco equilibrado, mas o gol saiu aos 10 minutos, uma jogada do Pimpão que não vinha bem no jogo. Pimpão novamente mal no jogo, né, em relação ao que ele... o Pimpão tem jogado mal, inclusive até recordo o que foi falado ontem no nosso programa, uma frase do Flávio Dupin, né, quem não assistiu, dá uma conferida, o Botafogo no ar de ontem. O Flávio Dupin falou uma coisa que é muito importante da gente ressaltar aqui também. O desgaste do Pimpão em relação não apenas ao esquema tático, mas em relação também à torcida. A torcida tem percebido que o Rodrigo Pimpão não tem jogado bem, de fato não tem jogado bem. Mas ele acha o gol aos 10 do segundo tempo e a gente pensa que o Botafogo finalmente vai deslanchar, né? E aí seguiu aquela temática do primeiro tempo, Botafogo criando chances, mas não resultando em gols. E aí, uma coisa que a gente expressa bastante preocupação em relação ao time do Botafogo é o cansaço, né? O Botafogo cansou fisicamente, começou a ter problemas de marcação. O time do Bangu começou a gostar mais do jogo, né? Apesar de não oferecer muita resistência, né? O time do Bangu acabou ameaçando algumas vezes. O Botafogo caiu muito fisicamente, né? Sendo até percebido por parte do nosso técnico, do Alberto Valentim, que aos 36 resolveu, tendo em vista essas falhas de marcação, tirar o Ezequiel, que vinha jogando bem no primeiro tempo, cansou também no segundo tempo, e deu lugar ao Marcelo, que veio e já chegou sendo colocado no banco de reserva. Já entrou logo o Marcelo, tomou um cartão amarelo, inclusive, numa chegada perigosa. O Marcelo entrou para corrigir um pouco essa questão física, né? Essa questão de marcação que o Botafogo foi começando a deixar a desejar. E aí, o que a gente viu ao final do jogo? O Botafogo tinha várias chances, né? Pegando a zaga do Bangu aberta, mas acabou ficando por isso mesmo, um placar 1-0, um placar magro, mas que valeu pelos 3 pontos. Mas a gente tem que ressaltar algumas coisas também. Essa questão física do Botafogo ainda precisa ser revista. O Botafogo tem caído muito no segundo tempo, até como está dizendo nosso amigo aqui, o Orlandini Maciel, cai muito no segundo tempo. O Botafogo tem muitos problemas físicos atualmente, e isso é preocupante,
porque o Botafogo ainda não está pronto para o Campeonato Brasileiro e também para a Copa Sul-Americana, exatamente pegando um gancho em cima do que aconteceu desse jogo, né? Eu gostaria de estar trazendo para vocês o seguinte raciocínio. Quem assistiu a live contra o Flamengo, que foi apresentada pelo André, o André puxou um ponto que eu gostaria de debater com vocês a respeito disso, que é a questão da mudança no esquema tático. O André acredita que o Botafogo deveria jogar em função de um outro esquema tático, porque esse não tem dado certo. O que você acha? Eu vou falar a respeito disso, mas vou dar uma moral aqui para a galera das redes sociais aqui, ó. Fabiano Luiz, time mostrou esgotamento físico no segundo tempo. Pois é. Ricardo Jesse, acompanha o conteúdo da Rádio Botafogo. Ivaldo de Barros, só está faltando 2 extremos. Fernanda Barroso, obrigado, Fernando. Tinha esquecido aqui do Ezequiel. Fábio Leonardo, Ezequiel estava mal. Segundo tempo, Ezequiel foi mal. Nicolas Tucker, o asmático também é horroroso. Pois é, Nicolas, é o seguinte, eu vou trazendo esse seu comentário para falar a respeito de mudança no esquema tático, né? Eu trouxe essa questão que o André falou, mas a meu ver, eu acho que o Botafogo deveria fazer o seguinte, não sei se vocês concordam comigo, mas o Botafogo deveria retirar o Léo Valência do time. O Léo Valência não está jogando bem, já esgotou a paciência dos torcedores e deveria promover exatamente a substituição que ele fez no intervalo, que é colocando o Marcos Vinícius como titular. Se vocês perceberem, o Marcos Vinícius é um jogador que, a meu ver, mais se adequa ao que o Alberto Valentim pede ao Léo Valência, e o Léo Valência não consegue fazer, que é aquela chegada no meio-campo. O que isso ocasiona? Isso faz com que sobrecarregue o nosso João Paulo, né, que faz uma dupla função tanto de marcação quanto para abrir o jogo. Você diversas vezes vai ver o João Paulo esgotado e realmente o João Paulo se doa bastante no decorrer da partida, exatamente pela ausência do Léo Valência, ausência de função que eu falo do Léo Valência no decorrer do jogo. Então, acho que o Marcos Vinícius poderia já ser experimentado como titular na próxima partida, sendo colocado ali no meio, até porque o Marcos Vinícius faz uma coisa que o Botafogo às vezes peca em relação a isso, que é chutar de fora da área. Eu acho que o Marcos Vinícius pode agregar muito nisso hoje, né? Ele deu bons passes, ainda pode melhorar. Ele é um jogador, como diz o Gajo, um jogador vagalume, alterna boas e más partidas, mas acho que o Marcos Vinícius possa ser melhor aproveitado. Se não mudar o esquema tático, eu acredito que, a princípio, se aproveite o Marcos Vinícius no time titular no lugar do Léo Valência. Eu até acredito também, esse gol não me enganou, de que o Rodrigo Pimpão também não vem bem. Mas por que o Rodrigo Pimpão ainda está no time titular? Muito pela questão dos jogadores que tiveram lesionados, né? Você vê o Renatinho, a galera está perguntando aqui a respeito do Renatinho. Renatinho está lesionado. O Leandro Carvalho voltou na partida passada e hoje não estava nem no banco, né? E o Luiz Fernando ainda está muito tímido em relação à entrada, né? Ele que veio como titular com o Felipe Conceição, perdeu espaço com o Alberto Valentim. Isso faz com que o Rodrigo Pimpão ainda seja mantido no time titular. Então, vamos ver, né? Quando o nosso querido Valentim tiver o time completo, ele vai poder alternar isso. Eu acho que o Rodrigo Pimpão perde vaga também no time. E aí, a gente vai bater exatamente naquele ponto que foi o que aconteceu contra o Flamengo. O Botafogo cria chances, mas não resulta em gols, exatamente porque falta aquele jogador no meio de campo que faça com que a bola chegue no Chiesa e assuma a responsabilidade. Esse jogador pode ser o Aguirre. Vamos falar do Aguirre agora, só um minutinho. O Aguirre, que dado como carta fora do baralho, parece que acertou com o Botafogo. Ainda não se confirmou, mas o Aguirre está aguardando. O Botafogo está aguardando o Aguirre amanhã para fazer exames, né? E
até como a gente está falando aqui no chat, a galera pode conferir, é até a informação do Thiago Veras, o Aguirre está sendo aguardado amanhã na sede para fazer exames e confirmar sua contratação. Então o Aguirre, certo, tem tudo para ser esse cara que a gente espera. Um cara que chame a responsabilidade, né, que assuma de vez essa posição no meio-campo que está sendo muito ruim a princípio. Digo muito ruim porque, além de sobrecarregar o João Paulo, faz com que a bola dificilmente chegue no Chiesa. E eu acredito que o Aguirre, bem, esse cara vai ser esse jogador que a gente tanto espera. A gente precisa muito desse jogador. Não adianta o Botafogo criar inúmeras chances e não concretizar. Não adianta também a bola chegar no Chiesa. Pode ser o Chiesa, como pode ser o Brenner. A bola não chegando muito para ele, não vai adiantar, né? E aí, a gente espera que amanhã o Aguirre chegue, assine com o Botafogo e assuma de vez a posição. Lembrando que o Aguirre foi expulso quando defendia o Nacional e não está suspenso por 3 jogos. O Aguirre, a princípio, não enfrenta o time do Audax italiano pela Sul-Americana. Ele não pode jogar a princípio. E aí a gente espera que o Aguirre venha para o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Léo Valência, com o Léo Valência, amigo, não tá dando. Vou voltar aqui para as redes sociais. Bras Lima, time tá fraco. Anderson Ferreira, tem que trocar o preparador físico. Pois é, Anderson, a gente tem batido. Se você acompanha as nossas lives, a gente tem sempre batido nessa tecla. O Botafogo fisicamente cai no segundo tempo. E isso faz com que o adversário acabe se animando um pouco para o jogo. O Bangu hoje não foi parâmetro. Mas para um campeonato brasileiro, e para o primeiro jogo lá no Chile, isso precisa muito ser melhorado, né? Galera, eu não sei se vocês perceberam hoje, mas algumas coisas precisam ser ressaltadas que no decorrer da semana isso tem causado muita curiosidade em relação ao time do Botafogo. Primeiro, a ausência do João Carli. O João Carli hoje nem estava no banco, né? No início da semana saiu a notícia de que havia sondagens com o João Carli. O João Carli que largou atrás com esse time do Alberto Valentim, que tem optado pelo Marcelo, né? Dando a entender que precisa de zagueiros mais rápidos. E curiosamente, o Botafogo que fez a contratação de 2 jogadores, o Marcelo para volante e o Iago para zagueiro, esses jogadores já estavam hoje no banco de reservas e o João Carli não estava. E aí muita gente começou a dizer que o João Carli não ficaria e tudo. De fato, teve essas especulações, foram noticiadas essas especulações por parte, eu acho que do Penharol, vocês podem até me confirmar, também de um time brasileiro, são sondagens, né? Mas a gente aguarda cenas para os próximos capítulos em relação ao Joel Carli, que a princípio perdeu espaço no Botafogo, né? Até o Iago estava hoje no banco, o Joel Carli não estava. Curiosamente, o Leandro Carvalho também não estava no banco. Então, alguns jogadores que a gente pode perceber largam na frente com o Alberto Valentim, caso do Ezequiel, né? Caso do Marcelo, e também o Rodrigo Lindoso, que voltou para o time, né? E aí o Luiz Fernando ainda não mostrou que veio. O Leandro Carvalho passou por algumas lesões. O Renatinho também está lesionado. O Léo Valência há uma insistência muito grande com ele. E o João Carli acabou sendo afastado. Vamos ver o que vai acontecer para os próximos capítulos, né? Carlos César, esse lateral esquerdo joga muito. Pois é, Carlos. O Alberto Valentim conseguiu acertar essa questão das laterais. O Moisés entrou bem, né? É um jogador fisicamente muito bem. Ele não sai desse time, já chegou, assumiu posição, vai ficar muito bem. E o Vinícius aqui está falando a respeito do Luiz Fernando. Luiz Fernando, por enquanto, nada, não mostrou a que veio. Jorge Araújo, Luiz Fernando é horroroso. Vamos esperar, vamos dar paciência ao Alberto Valentim, para que ele também tenha o time completo, para assim, fazer com que esse time possa rodar, principalmente nessa questão do meio campo. A minha sugestão é,
o Marcos Vinícius sendo o titular desse time. Galera, chegamos aqui a 20 minutos de live. Eu vou só mandar um recado aqui, antes da gente estar encerrando. Dois recados, na verdade, bem importantes. Só beber uma água aqui rapidinho. Tenho 2 recados para dar para vocês. O primeiro é o seguinte. Hoje é aniversário do nosso amigo André Botafogo. E eu gostaria de deixar aqui o meu registro, o meu abraço ao André. Muitas felicidades. André, que é um amigo de bancada e de arquibancada também. E a história desse cara se mistura à história da Rádio Botafogo. Que hoje, amigo, hoje também é aniversário da Rádio Botafogo. Mais um ano de vida aí da rádio. E eu gostaria de fazer um agradecimento em nome de todas as pessoas aqui que já fizeram parte, que fazem parte do nosso trabalho na Rádio Botafogo. Um imenso agradecimento a você, torcedor, que sempre nos acompanha ao longo desses 8 anos aí de rádio. Muita coisa aconteceu e a gente sempre pauta pela qualidade para passar sempre para você um conteúdo de torcedor para torcedor. Você que ainda não conhece o nosso trabalho, eu te convido a conhecer. Rádio Botafogo, a gente tem programas, a gente tem as nossas lives agora, a gente tem o nosso Botafogo no ar que há anos, né, tem trazido opinião, 1 hora de programa todas as segundas-feiras às 9h15 da noite. E se você não conhece o nosso trabalho, venha conhecer. Aqui você como torcedor se sente valorizado. Aqui é opinião de torcedor para torcedor. A gente está sempre tendo um compromisso de passar para você um conteúdo de qualidade. E em nome de toda a equipe da Rádio Botafogo, dividir essa data comemorativa, essa data especial com você, torcedor. Porque é para você que esse trabalho é feito e pode ter certeza que é um trabalho feito com muito carinho, de torcedor para torcedor. Um imenso agradecimento a você que sempre nos ajuda ao longo das nossas transmissões, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, também na Twitch TV, nas nossas lives, comentando as nossas notícias, mandando mensagem. Você é primordial para esse trabalho ser realizado. E esse trabalho, ele é para torcedor. Você pode ter certeza que aqui é o seu lugar, torcedor. Galera, muito obrigado a todos. Curtam a página da Rádio Botafogo, compartilhem nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações, espalha nos grupos de WhatsApp. Olha, manda que a Rádio Botafogo, esse ano, a gente tem conteúdo todos os dias, amigo. Esteja sempre com a gente, acompanhe a nossa programação. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, um grande abraço. Fui!